Bom, nesse vídeo eu queria explorar com vocês um quesito, tá meio torto aqui, hein? Oh, agora foi. Um quesito no qual a gente às vezes passa é, pela nossa timeline, pelo nosso feed, pelo nosso Instagram, e eu vejo que isso tem crescido cada vez mais e, cara, é um conceito extremamente produtivo se a gente entender bem como ele funciona. É um conceito que pode trazer muitos resultados, é uma técnica, na verdade, é nem conceito, é uma técnica que pode trazer muitos resultados dependendo de como ela foi elaborada, de como ela foi desenvolvida, de como isso é feito junto né, ou desses cursos, ou dentro de terapia, ou enfim, ou no dia a dia mesmo, que isso pode ser aplicado dentro do processo diário, né? São coisas que, são informações que têm se colocado bastante, que é a questão até um pouco da física quântica, que aí eles falam você atrai aquilo que você merece, você tem que pensar positivo para você atrair determinadas coisas, né? Mudar a sua vibração, sua frequência vibratória, você tem que sair às vezes de uma posição obviamente de vitimista, que é o que isso todo mundo passa a fazer, né? Tende a fazer, e sair uma posição mais para vitorioso, ou de pensar em ter relacionamentos positivos para você realmente desenvolver relacionamentos positivos e ter relacionamentos saudáveis, ou de você mudar a sua frequência vibracional em relação ao dinheiro, em relação, enfim, a uma série de coisas, né? Às vezes até curar traumas, curar feridas emocionais. E essas técnicas têm colocado muito, né? A questão, a gente vai debater um pouco sobre elas, né? E como eu falei, não deixa de ser uma verdade, não deixa de ser uma coisa que vai auxiliar no tratamento, né? No entanto, a gente tem que entender como é que funciona esse campo vibracional, né? Porque a gente tem que entender como é que funciona esse campo vibracional para a gente poder realmente mudar. Não adianta só, por exemplo, eu passar a técnica. Então, o que eu quero passar para vocês aqui é o que está por trás disso, né? A vibração funciona? Mudar a vibração funciona? Obviamente que funciona. Mudar a frequência funciona? Obviamente que funciona, né? Mas a gente tem que entender o que está acontecendo por trás disso, né? E aqui vai o nosso debate de hoje. Muito, por exemplo, do que se fala é que cada coisa tem uma frequência, cada objeto tem uma frequência, cada matéria tem uma frequência. Tem a energia do dinheiro, né? Isso. Tem a energia da saúde, tem a energia, por exemplo, da felicidade, tem. E de fato tem. Se formos colocar, por exemplo, vamos entender que o nosso universo ele é um universo cheio de possibilidades. E é isso que a física quântica trabalha. Um universo cheio de possibilidades, onde essas possibilidades estão jogadas no ar. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está aqui na nossa sala aqui. E tem na nossa sala aqui tem várias possibilidades. Né? Tem a possibilidade da riqueza, da prosperidade, da felicidade, mas também tem da tristeza, tem da angústia, da mágoa, tem a possibilidade de vibrações altas e de vibrações baixas. Né? O que a gente tem que entender é que toda vibração alta, vamos colocar uma parte zero aqui. Então, de zero para cima são altas vibrações, de zero para baixo são baixas vibrações. Então, toda vibração alta ela vai atrair coisas positivas, que é o que a gente falou, felicidade, alegria, prosperidade. E toda vibração baixa, vamos dizer abaixo de zero, vai atrair, né? Vai ter ondas de negatividade, de angústia, de raiva, de maus relacionamentos, enfim. Entendendo que tudo está no meio e que cada coisa tem a sua vibração, o que a gente tem que entender é o seguinte: eu, como pessoa, tenho acesso a tudo isso. Mas como eu faço para vibrar na mesma onda? Vamos supor que a onda do dinheiro seja 100. Como é que eu faço para chegar na onda do dinheiro? Como é que eu faço para chegar na onda da prosperidade de relacionamentos, se ela for uma frequência 90, por exemplo? Como é que eu faço para elevar a minha frequência? Como é que eu faço para chegar até isso e não deixar minha frequência cair? Porque se ela for, por exemplo, abaixo de zero, a minha frequência vai estar vai estar alinhada, vai estar atraindo coisas não tão positivas assim. Então vamos desvendar isso, como é que eu faço para estar aí, já é que entendemos que o universo ele tem todas as possibilidades, o universo ele tem tudo, né? Um parênteses para a gente entender, foi feita uma pesquisa, olha só que interessante, foi feita uma pesquisa em órgãos saudáveis, um fígado saudável e um fígado cancerígeno. Constatou-se que a vibração desses dois órgãos
tinha vibrações energéticas diferentes. Obviamente, a vibração energética do fígado saudável era muito maior do que a do fígado com câncer, né? Então a gente já começa a entender que isso também impacta no nosso organismo, que isso não impacta só no que eu penso para atrair, mas isso também impacta dentro de mim, nas minhas doenças psíquicas, de como estão as minhas células, de como está o meu organismo. E através do reverberar do meu interior, eu vou atrair e eu vou desenvolver determinadas doenças. Vamos supor que eu estou, para a gente entender, vamos supor que eu estou reverberando numa frequência -2. Nessa frequência -2 é a frequência da dor de cabeça, então eu vou ter dor de cabeça. Se eu estou reverberando numa frequência de -10, que é a frequência, não sei, da diabetes. Então eu vou atrair diabetes. Agora eu estou reverberando numa frequência -40. Então quer dizer que eu vou atrair o câncer, que o câncer é -40. Isso hipoteticamente, tá? Só pra gente colocar número, pra gente não ficar perdido. Só pra gente entender bem isso mesmo. Porque a nossa mente é cartesiana, ela precisa de número pra gente entender, né? O abstrato ele não é muito conceitual pro nosso cérebro. Então, tá aí essas frequências, né? Mas como que eu atinjo? Como que eu mudo a minha frequência? Como que eu ajo para que a minha frequência se eleve e não a frequência se abaixe? Aqui em cima, 100%, na parte de cima, né? 100% é a frequência de amor. E aqui embaixo é a ausência de amor. De novo, colocado isso, tudo isso está no universo, nós, seres humanos, é como se nós tivéssemos uma anteninha aqui em cima, né? Como se eu tivesse uma anteninha aqui em cima, aqui, ó. Como se essa caneta fosse a minha anteninha e eu fosse conectando, andando pelo mundo e conectando com as coisas que tá na minha frente, né? Ou eu vou atraindo aquilo que tem a mesma frequência, porque eu sou um Wi-Fi, olha só, eu sou um Wi-Fi e eu vou me emitindo ondas para o universo, eu vou emitindo ondas para o universo. O universo vai fazendo o quê? Ele vai me mandando de volta. Assim como eu sou um receptor, eu também sou um transmissor de energia. Eu sou um transmissor de frequência. E eu vou atrair aquilo. Ponto. Entendemos isso. Como que eu faço para mudar a minha frequência para que aí eu consiga atrair coisas positivas? Porque não adianta só eu entrar na técnica, né? De ficar às vezes reproduzindo um determinado mantra, ou de eu achar positiva, ou fazer afirmações positivas, ou de eu mudar, enfim. Tem que ter o por trás disso, e há um por trás disso. Vamos lá. Sentimento é energia. Concorda comigo? Porque você não consegue pegar o sentimento, você só consegue sentir. E tem pessoas que sentem muito, que às vezes até sentem no corpo, né? As pessoas viscerais, elas sentem no corpo, a ira às vezes sente no corpo, né? Então a emoção, ela é energia. A emoção é uma coisa que flui na gente. A gente pensa e aí você sente alguma coisa. Esse sentimento, né? Esse sentimento tem um componente de emoção, porque sentimento é igual a razão mais emoção. Mas vamos trabalhar só com a emoção. A emoção, ela é energia, ok? Então se a emoção é energia, eu estou, lembra? Vibrando com as minhas emoções e estou emanando energia a todo momento, porque toda hora sou um ser emocional. Eu não paro de pensar, você também não para de pensar, ninguém para de pensar, e o nosso pensamento, ele produz determinados tipos de emoção. Né? Emoções positivas, emoções negativas, às vezes a gente acorda um pouco mais feliz, a gente acorda um pouco mais triste, às vezes a gente briga com alguém e fica com discute com alguém e fica com aquela emoção um pouco mais baixa, ou a gente tem uma emoção muito alta quando a gente está numa festa, num casamento, enfim. Então a gente está vibrando ali, né? Um parênteses, quem já percebeu que às vezes você está na semana, parece aquela semana de bênçãos, né? Que você fala, nossa, a semana deu tudo certo, essa semana foi beleza, aconteceu tudo, fulano me ligou que eu precisava ligar, eu consegui talvez um emprego, e papapá. Se você for ver onde você estava, a tua energia estava vibrando nisso. Só que às vezes, em um determinado momento, ela foi lá e foi cortada e você voltou. A gente também vai entender o porquê que esse corte, porquê que isso acaba colocando lá embaixo, né? Bom, beleza. Colocamos aqui que emoção é energia. Vamos lá. Vamos falar agora da psicanálise. Usar a psicanálise para a gente entender o que está por trás. A psicanálise
ela não tem como a gente falar da psicanálise se a gente não falar do nosso inconsciente, que é uma palavra muito utilizada, mas que pouco se define ela. Se eu pudesse definir o inconsciente, ele é uma caixa preta onde ele é atemporal, ele não sabe que a gente está, por exemplo, hoje, nesse ano que a gente está hoje, não sei que ano que você está vendo ou que dia que você está vendo, mas a gente está em 2019 hoje. Ele não sabe que a gente está em 2019. Então o inconsciente, ele não tem essa noção. Né? Ele é atemporal. Ele é uma caixa preta porque ele guarda todas as nossas memórias. Todas as suas memórias. Quando eu digo todas, eu digo todas. Inclusive, aí vai de crenças, e para nós não interessa aqui se é reencarnacionista ou se não é reencarnacionista, mas ele carrega toda essa memória aí. Então, desde o marco zero, desde quando o óvulo foi fecundado com o espermatozoide, desde quando está esse momento, já se tem uma emoção ali. E isso já é comprovado. Então a gente já se tem uma emoção ali. E esses registros emocionais, eles são guardados dentro do nosso inconsciente, certo? Estão lá registrados. Então, olha só como é uma caixa preta mesmo, porque tem tudo que a gente viveu tá lá e às vezes a gente nem lembra e nem sabe o que aconteceu. Uma coisa é fato. Se eu pedir para você lembrar de como foi às vezes sua festa de 15 anos, se você é menina ou se você não teve, você pode ter memórias boas se você teve muito, ou você pode ter memórias talvez não tão agradáveis se você não teve, ficou com desejo de ter por algum motivo. Você vai trazer aquele sentimento, você vai trazer aquela emoção, e aquela emoção vai ser vivenciada hoje, agora. Mas às vezes ela foi vivenciada há 15, 20, 30 anos atrás. Ou você que é casado, você que é casada, quando que você casou, talvez foi o dia mais feliz da tua vida, mas às vezes foi há 10, 15 anos atrás, você consegue lembrar hoje. E às vezes até com detalhes, você consegue lembrar o vestido que você estava usando, você consegue lembrar o vestido que as madrinhas estavam usando, você consegue lembrar, às vezes, o penteado que fulano de tal estava usando, ou que você estava usando, você consegue lembrar o nome da cerimonialista, o nome do padre, o nome do pastor, o nome de quem celebrou. Porque essas memórias, elas ficam. Mas por que a gente lembra dessas memórias? Isso foi uma forma de eu te mostrar que o inconsciente é isso. É o registro de memória. Mas por que essas memórias, elas são positivas, elas são lembradas? Por que essas memórias são lembradas e outras memórias eu não lembro? Aí vai uma coisa. O que precede o nosso inconsciente, o que vem na frente do nosso inconsciente é o nosso campo consciente. Porque Freud estruturou assim e a nossa mente funciona assim. Estruturou de que a gente tem o nosso campo consciente e de que a gente tem o nosso campo inconsciente. O nosso campo inconsciente, como ele é uma caixa preta e ele guarda tudo, ele tem uma capacidade gigante da nossa psique. Ele representa 95% da nossa psique. 95% é uma caixa preta que a gente nem sabe o que tem lá dentro. Olha só, guarda essa informação. 5% é o campo consciente. O campo consciente é onde fica instalado o seu eu, o seu ego. É o que a gente sempre vai falar, você tem ego inflado, você tem ego isso, você tem ego daquilo. É isso que compõe o teu consciente. É lá tá o teu ego, certo? E é só 5%. Eu queria que você pensasse o seguinte, qual que é a proporção de força para uma parada de 95% para uma de 5%? É muita coisa, é muita coisa. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. É como se eu quisesse, dentro dessa garrafinha d'água aqui, ó, dessa tampinha, se eu virasse essa garrafa toda, como se eu quisesse colocar tudo que está aqui dentro de água numa tampinha. Sendo que a minha tampinha é o meu consciente. E essa água que está aqui dentro é o inconsciente. É uma pressão absurda. É que ela está segurando, mas se eu abrir aqui, ela não vai segurar, correto? Ela vai embora. Ela vai sair fora. Essa é a pressão do inconsciente no nosso consciente. É muito forte. É muito forte. E por isso que o nosso campo consciente às vezes quer uma coisa, eu quero sair de uma coisa, eu quero fazer alguma determinada coisa, mas eu não consigo porque eu falo, puta, alguma coisa me impede de fazer, eu não sei por que me impede de fazer, mas eu quero fazer, mas eu não sei por quê. Porque o campo inconsciente, ele tá ali a todo momento exercendo força. A gente estava falando sobre por que a gente lembra de coisas positivas. Porque o campo consciente, vamos lá, tem o ego. E o ego não gosta de lidar com o desagradável de forma nenhuma. O ego jamais gosta de lidar com o desagradável. Se eu perguntar pra você assim, puta,
sei lá, o seu pai, ou sua mãe, ou a pessoa que trabalha com você, seu chefe, seu líder, chegar e falar assim, poxa, fulano de tal, que horrível, olha o que você tá fazendo, pelo amor de Deus, você acha que eu vou aceitar essa porcaria desse relatório? Você acha que eu vou levar isso pra diretoria? Quem você acha que você é? Pra mandar um relatório desse? Agradável ou desagradável? Lógico que vai ser desagradável, porque tá mexendo numa coisa, numa estrutura nossa ali. Tá colocando desagradável na gente. Eu não gosto de lidar com aquilo. Mas se por outro lado alguém chegar e falar assim, eu gostei muito do que você fez, você é um excelente profissional, eu acho que você tem que tem que ter méritos aqui dentro da companhia, da empresa, e por você ter se desempenhado um ótimo papel, eu gostaria de parabenizar você hoje, o colaborador do mês. Você pode tirar 2 dias de folga aí por isso. Você fala, poxa, que maravilha, que delícia. É gostoso ouvir isso, é gostoso ouvir um elogio. Então o ego ele só gosta de lidar com o agradável. Por isso que nós temos mais vivências, lembrando de vivências agradáveis do que desagradáveis. Ah, Thiago, mas eu também lembro de vivências desagradáveis. Sim, porque o seu ego dá conta. Olha só, porque o seu ego dá conta. Você só consegue lembrar aquilo que o seu ego permite que você lembre. Porque aquilo, se a fragilidade do ego ela é muito baixa, ela não vai permitir com que você lembre de determinados fatos que te aconteceram. Porque às vezes é muito traumático, é muito pesado. Então você só lembra daquilo que teu ego permite, ok? Agora você acha que teu ego vai te permitir lembrar mais de coisas positivas ou de coisas negativas? Estou dando uma explanação aqui para você entender o porquê que a gente atrai aquilo que, como a gente atrai aquilo no campo vibracional, certo? Você entender o conceito. Então, o ego, ele só deixa com que você acesse as informações que ele suporte. Tudo bem? Como a gente falou, voltando aqui, ó, isso é uma explicação. Lembra do inconsciente, do consciente. Inconsciente é uma caixa preta, que ela predomina todas as nossas vivências. E o consciente é uma caixa pequenininha, né? O campo racional que a gente tem aqui, que a gente está se comunicando, ele representa 5%. Agora, as vivências, elas são constituídas de duas coisas. O fato em si e a emoção do fato. Quando você casou, você estava lá. O fato do casamento, mais a emoção do fato do casamento. Se fosse uma energia pura, por exemplo, se eu chegar e perguntar para você aqui, que cor é essa caneta? Você fala preta. Tem sentimento nisso? Não, não tem. Agora se eu chegar e tacar a caneta aí, se desse pra ir na tua testa aí, ia doer. E aí você lembrar, a caneta preta doeu porque o Thiago me tacou na testa. Aí ia ter associado um sentimento a uma vivência. Compreende? Então, toda vivência tem um sentimento. Ok? E se é 95% das minhas vivências, quer dizer, se todas as minhas vivências estão guardadas no meu inconsciente, e esse meu inconsciente representa 95% da minha psique, da minha mente, quanto de emoção eu tenho dentro do meu inconsciente? Muita! É muita emoção. Lembra desde o Marco Zero. Desde quando você começou a ser constituído. Você tem emoção para um caceta, cara. É muita emoção. É emoção pra caramba. E emoção é o que a gente viu? Energia. A emoção vibra. A emoção é um processo energético. Então, olha só. Adianta eu pensar positivo? Porque se eu pensar positivo, eu vou estar emanando uma energia boa? Sim, eu vou estar emanando uma energia boa. Mas qual a representação dessa energia boa para a energia do inconsciente, que é 95%? É estrondosa, é pequenininha a do consciente perto do inconsciente. Então, vai adiantar eu só pensar positivo? Às vezes até vai. Vai. Você pode pensar positivo 2, 3, 4, 5 dias, às vezes durar uma semana. Mas a pressão do teu inconsciente vai fazer o quê? Porque as energias que estão lá, as mágoas, as culpas, as frustrações, as rejeições, os abusos, todo esse processo, as crenças limitantes, todo esse processo vai fazer com que essa pequena energia ela seja destruída, seja sugada, seja arrebentada pelo processo do inconsciente. E aí não tem força que pode se colocar. Pô, Thiago, beleza. Como é que eu faço para resolver isso? Entenderam? Então, ó, meu inconsciente,
Vamos supor que o meu inconsciente está aqui, muito trauma, muita angústia, muita mágoa, muita rejeição. O que eu estou vibrando aqui? O que eu vou atrair? Maus relacionamentos, um péssimo trabalho, falta de prosperidade, não só financeira, mas prosperidade pessoal. E isso tudo está registrado no teu inconsciente. E aí o que acontece? Quando você começa a vibrar ondas mais baixas, você está aqui, no -1. Mas lembra que no -10 aqui, já começa a ter uma diabetes? Lembra que no -40 aqui, já começa a ter um câncer? E câncer hoje já foi diagnosticado que é um acúmulo de mágoas. É mágoa. As doenças psicossomáticas, elas existem e não são brincadeira. A gente tem que levar em consideração isso. E tudo reverbera dentro do meu inconsciente. Tudo reverbera dentro da minha mente. E eu vou te dar uma técnica de como você fazer isso para você eliminar isso. Então, a gente tem que ser muito consciencioso e prestar muita atenção nesse fato de que tudo está guardado no meu inconsciente. Vamos lá, vamos começar a ver como é que eu posso quebrar isso. Primeiro, coisa simples, porque você tem que acessar o seu inconsciente. Coisa simples. O nosso inconsciente procura sempre a cura, beleza? Sempre a cura. Nosso inconsciente vai procurar a todo e qualquer momento a cura, porque ele quer sempre melhorar. Ele quer sempre melhorar. Então, o que ele vai fazer? Procurar alguma situação externa. Porque lembra que a situação interna aqui ela está mal resolvida? Então, o que ele vai fazer? Procurar resolver numa situação externa. Por isso que a gente fala que tem a compensação. Porque quanto mais descompensado internamente eu tô, mais eu tento compensar externamente. Perceba, o inconsciente sempre vai fazer ciclos repetitivos para que você cure aquela ferida emocional. E aí você curando aquela ferida emocional, você começa a ter uma nova frequência vibracional. E aí você começa a atrair outras coisas. Compreende? Ciclos, presta atenção nos ciclos. Teu pai e a tua mãe, como eles se relacionam? Geralmente tendemos a repetir os mesmos relacionamentos dos nossos pais. Os mesmos. Atitudes, comportamentos, formas de se portar dentro de relacionamento, trabalho, prosperidade financeira, porque recebemos tudo de quem? Recebemos tudo deles a todo momento. Nós somos criados por eles. A criança, ela é constituída sobre o olhar do adulto sempre. Então, começa primeiro a ver esses padrões. Quais os padrões que você tem repetido? Você tem saído muito de um relacionamento pro outro? Você tem saído muito de trabalho? Você tem sentido um vazio? Mas de onde vem esse vazio? É a carência afetiva de quê? Carência afetiva de pai? Carência afetiva de mãe? Porque são esses sentimentos, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, você acha, pô, o que tem a ver meus pais com a prosperidade financeira? Tudo. Tudo. Porque à medida que eu aceito como eu fui criado, eu aceito a mim mesmo, porque eu sou metade DNA de um e sou metade DNA do outro. Eu não vim de uma terceira pessoa. Então, o primeiro passo é, se eu puder falar aqui uma palavra que está muito na moda, mas é ser grato pelo pai e pela mãe. E ser grato no sentido de que eles puderam dar aquilo que eles puderam dar. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, presta atenção, certa vez eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, ela falou assim, sabe quando eu fui ser grato aos meus pais? Porque eu nunca era grato por eles, eu achava que eles me deviam. Eu comecei a ser grato aos meus pais a partir do momento que eu vi uma foto deles de casamento. Meu pai com 17 anos e minha mãe com 16. Eu falei, como eu fui arrogante, prepotente e presunçoso de querer que eles dessem o melhor com 17, com 16 anos. Quer dizer, o melhor pra mim. Como eu exigi que eles dessem uma coisa que às vezes eles não poderiam dar. Mas a gente fala assim, ai Thiago, mas você não sabe da minha história. Mesmo assim, eles puderam dar o melhor que eles puderam dar. E você, quando você for pai, quando você for mãe, quando você
tiver um relacionamento, você vai dar o melhor que você pode dar. E ninguém pode te julgar por isso, muito menos você. Você pode caminhar no processo evolutivo, mas você não pode se julgar por isso. Caminhe sempre no processo de evolução. Ame, porque a frequência está aqui em cima. Quanto mais eu perdoo o outro, quanto mais eu me perdoo, quanto menos eu me culpo, quanto menos eu culpo o outro, mais melhora o meu processo vibracional. Quanto menos mimimi existir nesse sentido, mimimi quer dizer que não tenho que olhar para o negativo, não, eu tenho que olhar para o negativo, mas eu não tenho que me fazer de vítima. Porque a vítima é prazeroso ser vítima, porque sempre o outro está errado, sempre o mundo está ao contrário. Nunca é o meu processo que está ok, sempre outra pessoa que tem que melhorar. Então, a frequência do amor, do amar mesmo não gostando, do ter que repetir. E olha só o que me veio. Às vezes, pela repetição de ciclos, às vezes eu tendo a repetir ciclos dos meus pais por fidelidade e amor a eles. Mas às vezes são ciclos negativos. E aí o que eu faço? Eu não quebro esses ciclos, porque na minha cabeça, inconscientemente está assim, se eu quebrar esse ciclo, eu vou estar deixando de receber o amor deles. O que não é verdade. Teus pais vão te amar do jeito que você é. Do jeito que você é. Eles tiveram a oportunidade de constituir a criação deles, a fase adulta deles, o relacionamento deles. Você também tem a possibilidade e a capacidade e a condição de constituir o seu relacionamento da forma como você quiser constituir. Você não precisa, às vezes, exercer a mesma profissão que eles. Você não precisa, às vezes, exercer o mesmo tipo de comportamento no relacionamento. Você, às vezes, não precisa exercer o mesmo tipo de atitude com os filhos. Porque aí você vai começar a perceber também como você julga os seus pais, você vai fazer com os seus filhos. Porque a gente sempre vai reproduzir aquilo que a gente julga no outro. Sempre. Se você continuar julgando o outro, você vai, o universo e o teu inconsciente vai te dar oportunidade para você tentar resolver isso. E se você não resolver, esse ciclo vai voltar e vai repetir até que você resolva. Entenda isso de uma vez por todas. Eu tô falando pro teu bem. Entenda que esses ciclos, eles têm que ser quebrados. E a única pessoa que pode quebrar é você. Porque a gente fala assim, mas nas vidas passadas... Peraí, você tá culpando um outro avatar lá e esse avatar aqui, ele é diferente. É o aqui e agora, é o atualizado. Então o primeiro passo é observar os ciclos. O segundo passo é observar pai e mãe, porque você foi constituído ao olhar deles. E terceiro passo talvez seja perdoá-los. E se perdoar também. Se perdoa porque às vezes você acha que você se colocou numa situação onde você devia ter saído. Mas o que você aprendeu dessa situação? Quem aí já foi caluniado? Só eu? Quem já foi traído? Só eu? Mas espera aí, o que você tem aprendido de bom disso? O que você tem levado da vida para isso? Ou tem ficado se martirizando? Então, para mudar o teu campo vibracional, você tem que mudar seus traumas, você tem que mudar as tuas crenças, você tem que mudar o teu comportamento, só que teu comportamento está a nível inconsciente, não está agora. Porque o comportamento que você quer hoje está a campo consciente, mas o que você gostaria de ser, o seu verdadeiro eu, está a campo inconsciente. E quanto mais você fizer isso, quanto mais você conseguir fazer esse movimento de perdão, eliminar culpas, mágoas e de ter amorosidade para com o outro, maior vai ser a sua frequência, maior vai ser o seu processo evolutivo. E não só os outros, mas você também tende a ganhar muito mais. E aí você começa a vibrar, a reverberar, a passar de um estágio de vibração negativa para um estágio de vibração positiva e as coisas começam a acontecer. Do nada. Quando você conseguir realmente fazer isso, você vai ver que do nada, e eu digo do nada, por experiência própria, do nada, vão aparecer coisas para você, vão aparecer bons relacionamentos, vão aparecer boas oportunidades de emprego, vão aparecer coisas, inclusive materiais. Sua saúde melhora, sua disposição melhora.
a tua pele melhora. Fique com isso, eu espero que você tenha compreendido e faça esse exercício. Se comprometa pelo menos a pensar sobre. Porque se você for pensar, quer dizer que você está disposto a isso. Um beijo, a gente se vê. Tem lá no meu Instagram também, se você quiser me seguir no Instagram. E tem também lá no Facebook. Lembrando que todas as terças e sábados eu coloco um vídeo grande aqui. E durante os outros dias a gente passa uns vídeos com umas dicas, algumas pílulas para você também ficar ligado e pensar nela. Beleza? Um beijo, até a próxima. Vamos que vamos.